Sistema de irrigação subterrâneo por gotejamento da Netafim. Qual é o processo de implantação? Nós estamos hoje aqui onde vai ser o Feno Sapucaia. Estamos aqui com o Vitor, que é proprietário, o Igor, que é o agrônomo da Netafim, o Abel, que é o técnico da Hydra, responsável por toda a implantação. E hoje você vai estar sabendo como se faz a implantação desse sistema. Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em produção de feno e pastagem para aras, e você está em mais uma Dica do Agrônomo. A gente vai estar mostrando hoje os passos, o passo a passo para a parte da implantação de campo desse sistema da irrigação subterrânea com gotejamento da Netafim. Mas antes de falar o passo a passo, é importante saber por que, Vitor, você escolheu esse sistema subterrâneo. Qual que foi o diferencial dos outros sistemas, no teu caso, produção de feno? Principalmente foi a economia da água, melhor aproveitamento da água. O sistema embaixo ele não deixa evaporar. Exatamente, melhor aproveitamento do adubo também, que o adubo vai no sistema, já vai diretamente na raiz da planta. Também, por exemplo, a ureia também, como você coloca embaixo do solo, vai direto na planta e também não evapora, não tem perda por volatilização, principalmente da ureia. Isso, e também você pode estar adubando todo dia um pouquinho, ao invés de jogar toda a adubação de uma vez, Então, parcelamento da adubação também, a planta aproveita com maior eficiência, Como se irriga todo dia, você pode colocar um pouco de adubo todo dia. Isso, melhor aproveitamento da área também, que fica a área toda livre para trabalhar, não tem os cantos que ficam como se fosse com um pivô central. Você não perde os cantos, você aproveita 100% da área, cada canto você aproveita. Isso, e no caso do feno fica muito melhor para trabalhar com as máquinas, porque o campo fica completamente livre, sem as pessoas, sem nada. Ou seja, o trator não precisa ficar desviando dos aspersores, Exatamente, E aproveita melhor a área em relação ao pivô, Então, para a produção de feno, você entendeu que é o melhor sistema. Exatamente. Tá, ok. Então, foi definido o sistema dessa irrigação. Você entrou em contato, com certeza, com a Netafim, fez a negociação. Ótimo, tudo bem. E aí vamos começar a implantar, então. E aí eu quero perguntar para o Abel. Abel, quais são o passo a passo para implantação desse sistema de gotejamento subterrâneo? Como se começa? Chegou a área aqui, a área estava gradeada, pelo menos isso, a área tem que estar limpa, gradeada. E daí, o que acontece? Quais são os passos? Bom, eu disse para o Vitor que ele foi extremamente feliz na escolha da área, porque a gente percebe que a área onde será implantado o projeto tem uma topografia muito favorável, então isso facilita muito no procedimento da instalação do projeto. E uma coisa que é muito importante, Rodolfo, é o preparo do solo. O preparo do solo é extremamente importante para que a gente tenha uma garantia de uma qualidade no enterrio do tubo gotejador, consequentemente no funcionamento do sistema de irrigação. Eu imagino que por causa aí você tem, numa área bem preparada, você tem a distribuição uniforme da profundidade do tubo, da mangueira, ou alguma outra vantagem também? O preparo do solo, a gente tem que pensar que o implemento ele vai passar por cima da superfície, fazendo esse enterrio a uma profundidade estabelecida no projeto, e o tipo de solo é que vai determinar exatamente quais são essas dimensões de profundidade e espaçamento entre as linhas dos tubogotejadores. Tá? Então isso é importante que a gente conheça qual é a característica física do solo para poder fazer, ter essas definições de quais são as dimensões que a gente vai utilizar no projeto. Então preparou o solo, aí no projeto, em função do tipo de solo, você vai determinar o espaçamento, tá? Entre as linhas e a profundidade. Ok, planejou. Vamos começar aqui. Qual o primeiro procedimento? O que vocês entram, a primeira operação que vocês fazem na área? Bom, após o Vitor fazer todo o preparo, com as etapas de preparo de solo, a gente precisa que o solo esteja bem nivelado, gradeado, bem nivelado, bem uniforme, para a gente conseguir fazer o enterrio. Daí então a gente vem com o equipamento específico para poder fazer esse enterrio, e esse implemento ele é controlado, ele é conduzido por um trator georreferenciado com GPS, para a gente conseguir fazer o enterrio sempre nas linhas de forma uniforme. E uma coisa importante, você falou que era georreferenciado, tá? Exato. Ou seja, as linhas saem perfeitas, saem bem paralelas umas às outras.
Exatamente. A gente tem que garantir que essas linhas vão ter sempre essa mesma distribuição, né? No caso do Vitor aqui no projeto dele foi 1 metro entre linhas, mas poderia ter sido 80, 90 centímetros. Então com o equipamento georreferenciado, nós vamos garantir que essas linhas elas vão sempre ficar nesses mesmos espaçamentos. Para que isso? Para a gente ter uma garantia da formação da faixa úmida no tubo gotejador constante em toda a área, em todo o projeto. Ou seja, a umidade vai estar totalmente uniforme. Exatamente, é uniformidade, porque o gotejamento a gente vai formar bulbos, né? Para cada gotejador vai ter a formação de um bulbo. E esse um bulbo vai encostando no outro, formando assim então uma faixa úmida. E aí como eu tenho linhas que estão espaçadas a 1 metro de distância, na verdade eu vou ter um bulbo encontrando no outro, uma faixa encontrando na outra. Ou seja, eu tenho a irrigação na área total. Perfeito, aí fica a distribuição de umidade perfeita. Exato. Esse equipamento, tá? Aí ele já abre o sulco e ao mesmo tempo que abre esse sulco, já vai colocando a mangueira, depositando a mangueira. Sim, esse implemento a Netafim fornece, né, para gente que está fazendo a instalação em campo, né, para o produtor. É uma coisa importante. E aí o que acontece? Esse implemento ele vem abrindo, ele vem cortando o solo. Que nem esse aqui, ó. Exatamente. Aqui, por exemplo, foi feito com o aparelho aqui. Isso, passou aqui o implemento, né? É como se fosse um subsolador, quase não. Para ter uma ideia. É como se fosse um disco de corte de arado na posição vertical. Ah, não é subsolador, ele não vai rasgando, é um disco de corte, que nem o que vai na frente da plantadeira de plantio direto, ele vai cortando o solo. Ele tem uma espécie de sulcador também, só que não é um sulcador que vai abrir um sulco largo. Ele faz apenas um rasgo, e aí vem esse disco de corte também abrindo esse sulco, e ao mesmo tempo ele vai depositando no fundo desse sulco o tubo gotejador. Então ele abre, instala o tubo gotejador e fecha. Então ele faz 3 operações numa só. Ou seja, aqui, ó, né? Aqui já foi passado, já abriu e o tubo já está aqui dentro. Já está enterrado aqui a 25 centímetros. Se a gente abrir uma mini trincheira aqui, a gente vai poder localizar o tubo a 25 centímetros de profundidade. Se o pessoal ver aqui, ó, né? Ainda não concluiu todo o processo de plantação aqui. Cada sulco desse aqui é um tubo que está enterrado. Exatamente, é um tubo gotejador que está enterrado aqui, né? 1 metro de largura. E gotejadores a cada 50 centímetros. Então no final, quando o sistema de irrigação estiver funcionando, a ideia é ter o quê? Um colchão de umidade. Ok, eu estou vendo que a área, normalmente ela está com esses sulcos aqui, está um pouco irregular ainda, que é normal. Próximo passo, o que vai ser feito daqui para frente? Depois que a gente finaliza todo o enterrio do tubo gotejador e faz o preparo final para liberar para o plantio, antes disso a gente também tem que fazer a instalação dos tubos de PVC. Que é a linha mestra. Que são as tubulações que vão realmente trazer a água da fonte e trazer aqui para o campo para poder fazer a distribuição nos tubos que estão enterrados aqui. Que é essa aqui que está no meio. Exatamente. Aqui. O que eu estou vendo aqui, que aqui tem um sulco que foi feito, que está cortando a área bem pela metade. Exato. Então aqui passa a linha mestra. Que é assim. Aqui a gente dividiu o talhão ao meio, né? Então nós vamos ter uma tubulação principal passando por aqui, a gente chama de tubulação adutora. Ah, tá, ok. E as linhas de distribuição de água para os tubogotejadores. Então a gente vai abrir aqui agora uma vala, né? Antes disso, o enterrio ele foi feito de forma contínua, tá? Nós pegamos lá no início do talhão e levamos até o final. A máquina passou direto aqui. Passa direto, a máquina passa direto. Depois que a gente finaliza isso, a gente tem a marcação da posição exata de onde vai estar o tubo de PVC. A gente tem um outro implemento que a gente passa perpendicular às linhas que estão enterradas aqui. E esse implemento ele faz o corte desse tubo gotejador. E aí com isso, a gente pode entrar aqui agora com uma máquina, uma reta escavadeira, né? Para poder abrir essa vala a uma profundidade adequada, a largura adequada, para poder fazer a instalação dos tubos de PVC. Ou seja, aqui só foi feito o corte. O corte... Aqui nem aquela faca afiada na picanha. Exatamente. Só naquele lugar o corte. É exatamente isso. Foi cortado as mangueiras, agora vai abrir a vala, colocar o cano que vai trazer a água da fonte. Exato. E espalhar nas mangueiras. Exatamente. E aí a gente então libera a área para o Vitor poder fazer o plantio já irrigado. Ou seja, depois disso aqui, entrou o plantio, finalmente, né, gente? Expectativa. Isso, eu imagino que o próprio Igor também da Netafim, o que a Netafim quer ver, eu acredito não apenas o sistema implantado, mas a área produzindo, né? Porque o objetivo é a produção, né? Eu imagino que essa é a produção do Vitor como produtor,
é o objetivo meu como consultor aqui na produção de feno do Vitor. Eu acredito que é o objetivo do Abel, da Hydra. Eu acredito que é o objetivo da própria Netafim aqui representado aí pelo Igor, né? É o resultado, não é simplesmente a irrigação. O resultado é a colheita de feno e, se Deus quiser, de muito feno que o Vitor vai fazer. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.